Caixa de barro para abelha sem ferrão. Pessoal, analisei, manipulei e confeccionei naquelas mesmas formas que a gente usa para construir as caixas de cimento com isopor, os anéis de barro seguindo o método usado para a confecção do tijolo adobe. Todos vocês vêm acompanhando esse trabalho na confecção de caixas adaptadas para capturar a abelha boca de sapo. Mostrando aqui para vocês como é feita a construção desse ninho pela abelha, um pouco de resina, própolis e barro dão origem a essa fortaleza, inspirando-me a questionar sobre o uso de cimento nas construções de caixas racionais. Cupim, vespas, abelhas, minhocas, formigas e até pássaros vivem sob o auxílio do barro. Em nossas construções usamos o barro desde o início dos tempos. Dependendo da sua manipulação, pode ser considerado uma construção sustentável. Construções essas que não afetam as futuras gerações. Pessoal, eu já morei em casa de taipa, barro, também chamada pelo meu pai de casa de estuque. Independente da sua deficiência visual, morando comigo há pouco tempo e com 66 anos de idade, está me ajudando aqui a construir essas caixas de barro. Onde que nós vamos colocar essas abelhas, pai? Agora vai ser abelha no barro. Depois daquele joinha, Nossa caixa bioconstruída. inspirado nesse meu passado, observando a nossa abelha construindo a sua casa de barro, eu venho aqui colher barro e tentar uma bioconstrução da caixa. Esse termo é conhecido como concepção de ambientes sustentáveis, a partir do emprego de materiais e técnicas construtivas de baixo impacto ambiental. Pessoal, nada tão diferente quanto a abelha já faz e nos ensina. Gratidão pelo joinha que tu acabou de dar a esse vídeo. A você que é inscrito e a você que não é inscrito, sabe que eu trabalho em construções de caixas feitas de cimento com isopor. E hoje eu venho tentar construir essas caixas racionais, modelo ímpar, para abelha sem ferrão, com o auxílio do nosso material aqui ecológico, o simples barro. Procurei pesquisar e saber mais sobre o assunto, mas eu não encontrei ninguém que faz essa confecção de barro. Você já viu algo parecido? Conhece ou sabe algo sobre o assunto? O que você achou? Uma boa ideia? Uma má ideia? Aliás, gratidão pela sua ajuda de sempre. E hoje, mais uma vez aqui, sua opinião é muito importante. Totalmente leigo no assunto, sem experiência alguma, isso é mais um teste do que uma certeza compartilhado com todos vocês aqui. Sei bem eu que ao pegar um pouco desse barro e colocar num pote de vidro, adicionando um pouco de água e misturando essas proporções, descansando por alguns dias, voltando mais tarde a observar esse vidro, nele mesmo eu terei as proporções de matéria orgânica, argila, areia e barro. Sei que a diferença dessas proporções me informarão se esse barro é perfeito para estar construindo o tal tijolo adobe. Esse tijolo com determinadas medidas e seco à sombra, usado ainda hoje em construções ecológicas. Daí a minha ideia de construir os anéis de barro para a nossa caixa racional para abelha sem ferrão. Misturando um pouco de água no barro, homogeneizando e constituindo uma massa pegajosa, liguenta e ao mesmo tempo arenosa. Usando essas formas feitas de cano PVC, tubo externo de 100 mm e tubo interno de 50 mm. Eu estarei aqui tentando constituir o primeiro anel da nossa primeira caixa, que seria a caixa para abelha lambiolhos. Como é considerada uma das menores abelhas do mundo, eu vou respeitar 5 centímetros de espessura. Aqui a medida interna vai variar de 6 centímetros. Prensando fortemente o barro contra as paredes do cano e o solo, eu obtenho esse anel com uma altura mais ou menos de 7 centímetros. O barro precisa ser realmente pressionado para a gente conseguir uma compactação perfeita da estrutura. Hoje nós vamos construir aqui o primeiro anel da menor caixa e também o primeiro anel da maior caixa usado aqui no meliponário. Estamos começando testando a caixa para abelha lambiolhos e a caixa para abelha borá. Um dos primeiros anéis e a tampa inferior de cada módulo. Apesar de eu usar a mesma forma, a construção desses anéis de barro é um pouco diferente da construção dos anéis de cimento com isopor. O que mais diferencia na construção é que esse anel obrigatoriamente é seco à sombra. Esse aqui agora é um dos módulos que vão constituir a caixa para abelha borá. Eu consigo um espaço interno de 20 centímetros usando esse cano PVC de 200 mm. Trabalhando junto com a forma externa, também um outro pedaço de cano, eu consigo uma espessura aí de caixa de 5 centímetros, suficiente para manter a abelha protegida. Eu não sei se essa espessura vai sustentar o nosso bloco adobe. Ou melhor, nosso anel de barro para a caixa modelo ímpar, com medidas proporcionais para manter um enxame de abelha borá
racionalmente. Técnica essa usada na construção de blocos, tijolo adobe. Gratidão por sua companhia até esse presente momento. Gostaria muito de saber sua opinião sobre tal construção aqui da caixa. Você que tem experiência em construir qualquer coisa feita de barro, poderia me dar uma sugestão? Isso é muito novo para mim, isso aqui é tudo teste. Tenho a certeza que já é ecologicamente viável. Agora, se eu estou fazendo a coisa certa, quanto a isso eu tenho dúvida. O que tu acha? Observe aqui junto comigo essas medidas que surgiram aqui. Será que essas porcentagens de argila, barro, areia podem me informar corretamente se esses módulos que eu estou criando, com uma estrutura oca no meio, com um formato de cilindro, será que essa estrutura terá uma resistência adequada, já que é feita de barro? Você que melhor sabe ler esse teste da decantação, se puder me ajudar com alguma informação, ficarei muito agradecido. Aqui nos comentários fixados deixarei um link para você ter acesso aos vídeos onde eu construo as caixas de cimento com isopor. Aliás, muito obrigado pela sua presença aqui. Inscrito ou não inscrito, obrigado pelo seu apoio. Se tudo der certo aqui na confecção desse anel de barro, breve iremos transferir a abelha lambiolio e a abelha borá. Pessoal, ainda sigo o padrão de altura de 7 cm para cada módulo. O que eu mudei foi o padrão externo das caixas. Agora ela está medindo mais ou menos 30 cm de largura, ou melhor, circunferência. Aqui a medida interna é de 20 cm. Como eu disse anteriormente, usando cano de 200 mm. Consegui uma espessura aí de mais ou menos 5 cm. Essa é a caixa para abelha borá, ou melhor, o primeiro anel da nossa caixa para abelha borá. Eu considero essa medida para abelhas populosas, como borá, mandaguari, sanharão aqui na minha região, Niterói, Rio de Janeiro, a área de ocorrência dessas espécies. Isso é muito importante. Esse é um dos primeiros anéis. Esse outro anel aqui é para a nossa abelha lambiolio, uma das consideradas menor abelha do mundo. Aqui eu também consegui uma espessura de 5 cm. Acho que é suficiente para a nossa abelhinha pequena. Em termos de proporção, olha a diferença entre os tamanhos das caixas. E a suposta tampa, tanto de fundo quanto de cobertura. Não acredito ser bicho de 7 cabeças. Vou construir ela bem simples, aqui comprensando o barro na estrutura aqui interna desse anel, desenformar e deixar secar seco, sem nenhuma adição de material. Deixar só o barro peneirado, umedecido com água. De fato, estou muito curioso para ver se essas peças terão sim uma resistência considerável. Os tijolos construídos com essa técnica, sim, realmente ficam maciços, duráveis e estruturais. Porém, as medidas dos tijolos são robustas. E essa simples tampa aqui, que eu vou usar no fundo dos anéis, no fundo da colmeia, ela terá mais ou menos 5 cm. Será que isso vai dar certo? Será que esse barro vai secar sem fissuras? Pessoal, ainda temos muito o que construir. Ainda vou construir a entrada. Tenho que elaborar uma entrada diferente daquela do conduíte que eu uso, mas ainda continuar com prolongamento, pois esse prolongamento trouxe uma proteção considerável para nossas caixas de cimento com isopor. Nunca tive problemas aqui com abelha limão ou outros oportunistas tentando acessar o interior da colônia. Acompanhando alguns vídeos aí no canal, vocês observam que eu tenho mantido abelhas em caixas racionais de cimento com isopor e tem dado muito certo. Porém, o canal Abelha no Cimento, procurando uma forma mais ecológica, está agora construindo essa caixa de barro, pois o ser humano é a única espécie no planeta que pode desenvolver soluções de alta complexidade para a resolução de problemas coletivos. Obrigado pela sua companhia e fica aqui essa reflexão. Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore, pois eu sei que isso é a única coisa que traz paz aos nossos corações. Gratidão pelo seu apoio, pela sua ajuda de sempre e até um próximo vídeo.